amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Seara Espírita. No programa de hoje, o médico e expositor Ricardo Baesso vai falar sobre os males da humanidade e sobre tudo aquilo que nos afasta da conquista da paz. No Almanaque Espírita, a emocionante história de um homem que estava prestes a cometer suicídio e foi salvo pelo Livro dos Espíritos. Tudo isto e ainda Momento Livro dos Espíritos e Conhecimento Espírita, a partir de agora. Como perdoar? Esquecendo, pelo menos isso, esquecendo as ofensas. Perdoar é de nível muito elevado. É mensagem do Cristo, dos poderes da sua mensagem. Perdoe sempre, ainda diz assim, o perdão é luz na alma de quem perdoa. Mas nós somos tão pequenos para perdoar, que nós então vamos para o esquecimento. Vamos esquecer das ofensas. Te ofendeu, você achou que te ofendeu? Ore e esqueça. Esse esquecimento tem o valor de um perdão. Quando aquilo vier na sua mente, faça uma prece, lembre de uma coisa boa, faça uma caridade, anule aquele pensamento. Se você... E tem uma coisa muito desagradável. Quanto mais você valorizar a pessoa que te ofendeu, mais você vai sofrer. Isso é uma azar danada para quem ofende, viu? Porque aí você tem que desvalorizar. Coitado, é um infeliz. Coitado, é um ignorante. Na pior das hipóteses, coloca o cidadão ou a cidadã como ignorante, como desconhecedor das verdades, pelo menos assim, mas não guarde, porque se você guardar raiva, guardar revolta, você vai adoecer. Aí você fala assim, pois é, fulano é que errou, eu é que adoeci. Por quê? Porque você se considerou tão injustiçada. Eu sou uma coitadinha, eu nunca fiz mal a ninguém, é injustiça, pronto. Você vai abrir o campo para o sofrimento. Então esqueça. Por isso que Jesus fala que o perdão é luz na alma de quem perdoa. Coitado de quem precisa do perdão. É problema dele, o mundo é escola. Deixe-o viver. Se ele não aprender com amor, ele vai aprender com a dor. Mas vai ter que aprender. Baesso, no mundo materialista como o nosso, comandado pelo consumo, como a felicidade é definida? É curioso que nós estamos observando agora alguns setores das neurociências se interessando pelo tema. Porque até então o que se observava na psicologia, na medicina, era o interesse por estudar a doença, o problema, o ruim. E ninguém se interessava em estudar a saúde, a felicidade. Criou-se o que se chama agora de psicologia positiva. E eles estão procurando começar a entender o que é a felicidade. E estudos estão sendo feitos no mundo inteiro. Na verdade, eles ainda não sabem definir felicidade. Eles identificam como sendo uma sensação de paz, de bem-estar íntimo, a ausência do sofrimento. Na verdade, a ciência está buscando uma definição. O que o Espiritismo nos diz é que a felicidade é a ausência de imperfeições. Quando nós formos capazes de estarmos totalmente depurados de qualquer defeito humano, nós seremos felizes. Porque a infelicidade está ligada diretamente à imperfeição. Nós só sofremos porque temos defeitos. À medida que nós conseguirmos nos depurarmos dos defeitos, nós seremos plenamente felizes. Baesso, quais são os inimigos da felicidade? Essencialmente as imperfeições humanas, que Allan Kardec centralizava no egoísmo e no orgulho. Kardec dizia que todos os defeitos, os vícios, vêm desses dois vícios mor, que ele considerava o câncer da sociedade. O egoísmo, que a gente define como sendo o interesse pessoal exacerbado. O defeito de primeiro para mim, eu sempre. E o orgulho, que é o conceito muito elevado que o indivíduo tem de si mesmo. Assim, todos os outros, a inveja, a vaidade, a preguiça, a intolerância, a impaciência, têm origem do egoísmo e do orgulho.
E como nós podemos combater o egoísmo e o orgulho além dos nossos próprios males? Segundo o Livro dos Espíritos, tudo começa pelo conhecimento de si mesmo. A proposta espírita é de nós identificarmos em nós essas imperfeições. A partir daí, elaborarmos um processo onde nós vamos tentar neutralizar esses defeitos através do cultivo da virtude. Freud, certa feita para um grupo de alunos, propôs a ele o seguinte problema: você tem uma vasilha cheia de água suja e você não pode simplesmente jogar fora. Como você faz para limpar essa vasilha? E a resposta é: coloque-a debaixo de uma torneira onde tem água limpa. E com o tempo, a água limpa que chegar ali vai limpá-la da água suja. Então a proposta espírita é cultivar o que é certo, fazer o correto, agir de acordo com as leis de Deus. Agindo assim, paulatinamente, nós vamos expulsando do nosso mundo íntimo as imperfeições que são os obstáculos à nossa felicidade. E como nós podemos nos identificar com as leis de Deus? Eu acredito que nós precisamos, num primeiro momento, estudá-las. E o Espiritismo nos oferece um campo aberto a isso. O Espiritismo é uma proposta de estudo. Os centros espíritas estão abertos para isso. A literatura espírita é extraordinária. Nós precisamos conhecer essas leis de forma profunda, entender o que é o defeito, como ele se manifesta, para a partir daí nós podemos estudar a nós mesmos. Eu acredito que o conhecimento, o estudo é a porta inicial da sabedoria. Além do estudo, é importante a participação no centro espírita? Eu considero essencial a participação do fiel espírita no centro. Porque no centro espírita nós vamos nos encontrar com pessoas que pensam como nós, que sentem como nós. Nós vamos ter um meio propício que vai nos induzir ao bem. Nós mesmos que estamos acostumados ao centro, quando por um motivo ou outro deixamos de ir por uma viagem, umas férias prolongadas, nós sentimos dificuldades em nos domar a nós mesmos. O contato com o companheiro, o ambiente do centro, as vibrações dos bons espíritos são remédios para as nossas chagas. E nós precisamos muito mais desse contato do que o centro espírita precisa de nós. Na verdade, o centro espírita não precisa de nós. Jesus não precisa de nós. Somos nós que precisamos deles. É possível, Baeço, viver a felicidade absoluta na Terra? Não é possível, porque a Terra é um mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal e o erro. Aqui somos habitados por espíritos que têm ainda muitas imperfeições a depurar. Nós podemos conseguir uma felicidade relativa. Os esforços que nós fizemos para sermos pessoas melhores podem nos dar essa paz que nós almejamos, mas será sempre uma paz transitória e relativa. A felicidade absoluta virá com o tempo, quando nós, por merecimento, atingimos a plenitude espiritual. Mas eu gostaria que você comentasse uma mensagem de Emmanuel do livro Recados do Além. Se ainda não conhece os ensinamentos do Cristo, estás livre para fazer o que gostas. Mas se já aceitaste as lições de Jesus, estás livre para fazer o que deves. No Livro dos Espíritos há um pensamento que tem muito a ver com essa ideia de Emmanuel, quando os Espíritos disseram que não existe arrastamento irresistível. Ou seja, nós sempre podemos resistir ao mal e ao erro se tivermos vontade, se tivermos decisão. Nós somos livres para fazer aquilo que nos compete. Daí a consciência do erro e a responsabilidade perante ele. A Amélia Rodrigues, através de Edivaldo, dizia isso. Depois que Jesus veio à Terra, nós não podemos alegar ignorância, porque as informações que nós recebemos agora já nos dão toda a estrutura para agirmos de forma correta. Se não o fazemos, é por escolha própria e a responsabilidade é nossa. Baeço, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação na Semana de Kardec. Eu que agradeço.